Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem? Meu nome é Monique e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da nutrição nas enfermidades renais, com ênfase em terapia dialítica. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui no Conanes, tá? Fico muito feliz de ter sido aceita para poder fazer essa palestra e passar um pouquinho do que eu sei para vocês, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem do conteúdo, tá? Que eu fiz com muito carinho para vocês. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou nutricionista graduada pelo Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigran, aqui do Mato Grosso do Sul. Me graduei no ano de 2018, tá? Eu sou pós-graduada pelo Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados, com atenção à saúde do idoso, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tá? E sou pós-graduanda em nutrição em pacientes com enfermidades renais pelo Instituto Cristina Martins, né? Pela Faculdade Inspirar. Bom, o que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Dentro desse tema. Vou falar um pouquinho sobre a fisiologia renal, vou falar um pouquinho sobre as doenças renais, né? Lesão renal aguda e a crônica, que vai ser o foco aqui, né? E um pouquinho da hemodiálise, da diálise peritoneal e a terapia nutricional, essas duas técnicas dialíticas. Bom, para começar um pouquinho, né? Nós temos dois rins, né? O ser humano possui dois rins. Eles ficam no espaço retroperitoneal, tá? Um de cada lado da coluna vertebral. Bom, nossos rins, eles medem de 11 a 13 centímetros de comprimento, de 5 a 7,5 centímetros de largura e de 2,5 a 3 centímetros de espessura, tá? Essa foto do rinzinho, ali tem as composições do rim, né? Ele é composto pela artéria renal, a veia renal, os cálices, a pelve renal, a medula renal e o córtex. Bom, o néfron é a unidade funcional do nosso rim, né? Ele é formado pelo corpúsculo renal, pelo túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, uma porção do ducto coletor. Ele é o responsável pela filtração do nosso sangue, tá? Existem aproximadamente 600 mil a 1,4 milhões de néfrons em cada rim. Bom, o glomérulo, né, também é uma unidade do rim, tá? Ele é responsável pela produção do ultrafiltrado do plasma, tá? Ele é formado por uma rede de capilares, que a gente chama de tufo glomerular, e eles são nutridos pela arteríola aferente e drenados pela arteríola eferente. Todas essas unidades são responsáveis pela filtração do sangue, excreção dos metabólitos do sangue e demais funções que o nosso rim exerce. Bom, um pouquinho aí, um pouquinho muito do que o nosso rim faz, né? Nosso rim é responsável por muita coisa. A gente costuma dizer que o rim é o nosso coração em dose dupla, né? Que nós temos dois. Então, temos dois pequenos coraçõezinhos aí, um de cada lado, que é a nossa coluna vertebral. Então, o que, que ele é responsável por fazer, tá? Ele tem participação na produção dos metabólitos, tá? Ele faz remoção da ureia, da creatinina, ele faz o equilíbrio do potássio para manter a atividade cardíaca, recuperação de bicarbonato para regular o pH do sangue, tá? Faz remoção do sódio, equilíbrio da água, que auxilia no controle da pressão arterial, tá? Faz síntese de eritropoetina, tá? Ele é um hormônio que é responsável pela formação aí dos nossos glóbulos vermelhos, formação do sangue, tá? Participa também da estrutura óssea, fazendo equilíbrio do cálcio e ativação da vitamina D. Então, a gente precisa desse rim bem funcionante para poder converter vitamina D dentro do nosso organismo. E quando esse rim ele não funciona adequadamente, né? O que pode acontecer com esse rim? Eu vou falar um pouquinho sobre a lesão renal aguda e a lesão renal crônica, né? E mais para frente a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre elas, vai adentrando um pouquinho mais até a gente chegar aí na terapia nutricional, tá? Então, esse rinzinho tá mal, o que aconteceu com ele? Uma das opções pode ter sido uma lesão renal aguda. Mas o que é uma lesão renal aguda?
né? Uma lesão renal aguda é a perda abrupta da função renal, tá? Ela é uma situação reversível, tá? Ela pode ser revertida. E ela é responsável pela taxa de mortalidade alta dentro do nível hospitalar. Cerca de 7 a 80% dos pacientes que têm uma lesão renal aguda em âmbito hospitalar vem a óbito, tá? Então, é um número grande, é uma condição aguda, complicada, e que pode levar o paciente a um estado crítico muito rápido. A incidência é estimada de que até tenha 4.035 casos por ano por milhões de habitantes, tá? Isso aí no mundo todo. Então, assim, é um número alto, né, de pessoas que têm este problema, mesmo que seja por milhões de habitantes, mas é um problema presente. Como que ela é classificada? Ela é classificada em 3 categorias, tá? Ela pode ser classificada pela perfusão renal inadequada, tá? Que é uma lesão pré-renal, que é antes do rim, pré é o que vem antes, tá? Pode ser causada por uma desidratação grave, por um colapso circulatório, por uma necrose tubular aguda. Por isso que a gente frisa sempre, bebam bastante água, desidratação também pode ser uma condição grave, pode afetar o nosso rim, tá? Segunda categoria, doenças dentro do parênquima renal, doenças intrínsecas dentro ali do rim, do órgão. Pode ser causado por um trauma, por exemplo, um acidente, tá? Uma cirurgia, septicemia, né, que é a infecção aí generalizada, nefrotoxicidade causada por drogas, medicamentos, né, glomerulonefrite aguda, entre outras condições. E a terceira categoria pode ser causada por uma obstrução do trato urinário, que a gente chama de lesões pós-renal, que é depois do rim. Qualquer órgão que venha depois do rim, tá? Pode ser um carcinoma de bexiga ou de próstata, um câncer retroperitoneal, pélvico, cálculos uretais e bilaterais. Bom, e o que acontece na lesão renal aguda? Já o próprio nome diz, lesão renal aguda, né? O que pode acontecer? O corpo, ele está passando por um processo crítico. Então, isso faz com que o catabolismo do corpo aumente, tá? E isso pode levar ao quê? A desnutrição, tá? O nosso corpo, ele tenta combater essa condição aguda, então isso acaba causando um catabolismo no nosso organismo, que pode levar à desnutrição, tá? E o que pode acontecer também para esse paciente? Esse paciente que precisa de terapia dialítica por conta da lesão renal aguda. Ele pode ter perda de nutrientes, tá? Como dialisato, quando ele vai fazer a terapia de reposição renal. Inflamação, acidose metabólica, hiperinsulinemia, que é o aumento do nível glicêmico, né, de insulina, intolerância à glicose e enfermidades associadas, tá? Então, todas essas condições podem acontecer no paciente que tem lesão renal aguda. E o que a gente pode fazer da parte da nutrição na lesão renal aguda? Qual que é o objetivo da dietoterapia, né? O objetivo dessa dietoterapia é tratar a doença de base, tá? Manter o estado nutricional e metabólico, manter o equilíbrio eletrolítico, ácido básico e mineral, tá? Porque quando o paciente ele passa por essa condição de lesão renal aguda, ali a gente tem como eu posso dizer, os nossos eletrólitos eles ficam todos bagunçados, né? Um tá mais alto, tá mais baixo, e a gente precisa equilibrar, a gente precisa desse equilíbrio. Apoiar as funções renais e outros sistemas orgânicos, porque uma lesão renal ela pode afetar outros sistemas também. A gente sabe que o rim está ligado ao sistema circulatório, sistema cardíaco, então pode afetar também, tá? Prevenir um dano renal adicional, tá? Um paciente que teve lesão renal aguda, ele pode vir a ter lesão renal crônica. A gente precisa prevenir esse dano renal adicional. E auxiliar na recuperação da função renal desse paciente. Como a gente sabe, toda dietoterapia ela é individualizada, né? Cada ser humano ele tem um estado nutricional prévio, ele tem condições prévias, patologias prévias. Isso precisa ser levado em consideração quando a gente monta esse plano alimentar para esse paciente, tá? As recomendações elas podem variar conforme o tempo e a fase dessa doença de base.
e a fase da doença de base desse paciente, tá? E a doença renal crônica, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, sucinto, sobre a doença renal crônica, tá? Ela é um problema de saúde pública. No Brasil, foi estimada, isso é um artigo de 2020, tá? Ele estimou que a taxa de incidência é de 431 por 1.000 pessoas no ano de 2004. Então, ele veio avaliando esse artigo, ele avaliou esse grupo populacional no ano de 2004 e ele viu que a incidência era de 431 por 1.000 pessoas. Então, provavelmente hoje pode estar um número maior, tá, de incidência aqui no Brasil. E segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a prevalência de doença renal crônica autorreferida, tá? Que é dos pacientes que sabem que tem doença renal crônica, é de 1,42%. E isso é aproximadamente 2 milhões de indivíduos da população do país, tá? Revelando a dimensão dessa doença no Brasil. Então, essa taxa é das pessoas que sabem que tem doença renal crônica. Imagina a taxa de pessoas que não sabem, né? Que tem doença renal crônica. E o que é a doença renal crônica? Né? É a perda lenta e irreversível. Lembra que a lesão renal aguda pode ser reversível, ela é reversível. A doença renal crônica é irreversível, ou seja, não tem volta, tá? E progressiva da função renal. O que ela pode causar? Acidose metabólica, intolerância à glicose, dislipidemia, mais N condições, né, nesse paciente. E ela possui 5 estágios de evolução, né? A fase 1, os rins ainda eles funcionam bem, tá? Aparece algum sinal de lesão, como proteína na urina. Tem, às vezes o paciente vai lá, fez um exame de urina, apareceu um pouquinho de proteína, mas é só um pouquinho, deixa pra lá, né? Pode ser um sinal de doença renal crônica, tá? Fase 2, os rins ele tem uma leve diminuição do funcionamento. Assim como na primeira fase, é importante ter o diagnóstico da doença renal crônica, porque é possível prevenir as fases seguintes quando esse paciente tem um tratamento adequado, tá? A fase 3 é quando os rins já perdem a sua eficiência de maneira moderada. Eles já começam a dar os primeiros sinais da doença, tá? Se ainda não começou, já é o momento de procurar um tratamento com o nefrologista, tá? Geralmente as pessoas descobrem aí entre a fase 3, fase 4, quando começam a aparecer alguns sintomas um pouquinho mais graves, né? A fase 4, a função renal ela já está bastante prejudicada e exige mais atenção e cuidados. E na fase 5 é quando os rins não funcionam mais, e é quando deve-se iniciar a terapia renal substitutiva, né? A diálise, sendo a hemodiálise ou a diálise peritoneal, ou o paciente passar por um transplante renal. Bom, quais são os critérios para detectar a presença de desnutrição no paciente com doença renal crônica? A gente sabe que a desnutrição ela é um achado em pacientes tanto com lesão renal aguda quanto lesão renal crônica, tá? Nós temos alguns parâmetros que podem nos ajudar a detectar a desnutrição nesse paciente, tá? Caso esse paciente apresente pelo menos 3 ou 4 dessas categorias que eu vou falar agora aqui, tá? Os parâmetros bioquímicos, uma albumina sérica menor que 3,8, tá? Uma pré-albumina sérica menor que 30, e um colesterol sérico menor que 100 miligramas. Peso e gordura corporal, um IMC menor que 23, tá? Perda de peso não intencional de 5% em 3 meses ou 10% em 6 meses, e um percentual de gordura corporal menor que 10%, tá? Em relação à massa muscular, uma depressão de massa muscular, redução de mais que 5% da massa muscular em 3 meses, ou 10 ou mais em 6 meses, tá? E circunferência muscular do braço, uma redução maior que 10%. E ingestão alimentar, redução não intencional da ingestão proteica por 2 meses, menos que 0,6 gramas por quilograma em pacientes em estágio de 2 a 5 e menos que 0,8 em pacientes em diálise, tá? Redução não intencional da ingestão proteica por 2 meses e um resultado menor que 25 quilocalorias dia. Alguns 3 ou mais desses critérios já são critérios de presença de desnutrição em paciente renal. Tá? E o que a gente pode fazer como terapia nutricional na doença renal crônica, né?
Essa terapia nutricional, a DRC, ela tem que ser bem planejada, tá? Ela tem que ser individualizada, como na lesão renal aguda também, tá? O paciente ele tem que ter uma boa adesão, tá? Se esse paciente está em tratamento conservador, tem que trabalhar essa restrição proteica, tá? Essa terapia nutricional ela tem que fornecer melhor qualidade de vida para esse paciente. E, caso esse paciente ainda não tenha iniciado a terapia renal substitutiva, retardar a terapia renal, tá? Bom, só deixar um avisinho lembrando aqui, tá? Que o paciente renal ele não pode consumir carambola, tá? Essa fruta, ela tem uma toxina que é capaz de provocar alterações neurológicas em pacientes com doença renal crônica, tá? Ele pode provocar alterações como soluço, confusão mental, até quadros um pouquinho mais graves, como convulsão e morte, tá? Então, essa substância já foi observada que o paciente renal ele não consegue eliminar essa substância e essa substância acaba causando esse dano neurológico nesse paciente. Então, esse paciente precisa evitar o consumo dessa fruta, tá? É sempre bom orientar para esse paciente que ele não pode consumir essa fruta. Bom, agora vamos falar aqui da hemodiálise, né? Que é o que a gente veio falar um pouquinho hoje sobre. O que é a hemodiálise, né, gente? Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre hemodiálise, ou conhece alguém que faz hemodiálise, ou conhece alguém que já fez, né? A hemodiálise nada mais é que o paciente está ligado a uma máquina que vai fazer o papel do seu rim, a filtração do seu sangue, tá? A diálise ela é um processo físico-químico, tá? No qual as duas soluções separadas por uma membrana semi-permeável, elas influenciam na composição uma da outra. Ou seja, nosso sangue passa por essa membrana filtra esse sangue, tá? E devolve esse sangue pra gente aí, livre de todos esses metabólitos tóxicos, perdão, que o nosso rim não consegue mais eliminar, tá? E o que a gente precisa saber da dietoterapia na hemodiálise, né? A gente sabe que é um processo que o paciente renal em estágio 5 ele precisa passar, tá? Porque o rim já não funciona mais, então ele precisa fazer alguma técnica de diálise para poder filtrar o sangue, para poder liberar esses metabólicos tóxicos, né? Para que eles não causem mal aos pacientes. Então, o objetivo da dietoterapia, o que nós como nutricionistas podemos fazer, né? O objetivo é recuperar ou manter o estado nutricional desse paciente, minimizar o catabolismo proteico, tá? É diferente do tratamento conservador, o paciente em técnicas dialíticas, ele tem uma perda proteica muito grande, tá? Então, a gente precisa minimizar o catabolismo proteico, precisa repor essa proteína para esse paciente não ter perdas, tá? Manter o equilíbrio ácido básico, hidroeletrolítico e das vitaminas e minerais. Esse paciente precisa ter o aporte de vitaminas, aporte de minerais, tá? Ele precisa manter esses níveis equilibrados, tá? E melhorar o prognóstico do paciente, né? Ou seja, fornecer qualidade de vida para esse paciente. Na hemodiálise, o paciente ele é submetido ao tratamento em um centro de diálise. Então, normalmente ele vai 3 vezes por semana, tá? Cada sessão de diálise ela dura em torno de 3 a 4 horas, ali dentro desse período, tá? 3 horas e meia, 4 horas. Os maiores problemas nutricionais da hemodiálise, eles estão relacionados ao acúmulo dos metabólitos entre as sessões dialíticas, né? E a perda dos nutrientes, como eu disse, que ocorre durante o processo, tá? Então, assim, entre esse período interdialítico, que a gente chama, é o período entre as diálises, tá? O paciente ele não vai todos os dias fazer diálise. Então, nesse período que ele não vai, ele tem esse acúmulo desses metabólicos. Por quê? Esse rim, ele já não é mais um rim funcionante. Então, ele não consegue eliminar, tá? Então, o paciente, entre as sessões de diálise, ele tem esse acúmulo de metabólitos, de líquidos, né, corporais. Por isso que a gente pode perceber que o paciente, no período interdialítico, ele fica demasiado, né, porque tem muita presença de líquido ali corporal, tá? E a gente precisa pensar no quê? Uma dieta hiperproteica, porque a gente precisa manter o paciente sem catabolismo proteico, tá? E a gente precisa repor também essas perdas, que são perdas muito grandes. Geralmente a gente prescreve uma dieta normocalórica, né? Mas cada caso é um caso, então às vezes o paciente vai precisar de uma dieta hipercalórica ou não, isso vai ficar a critério da avaliação.
Bom, a gente pode fazer uso também de suplementação, tá? Para poder aumentar as calorias, o aporte calórico e o aporte proteico desse paciente, tá? Então, a gente pode utilizar também a suplementação. Porque às vezes esse paciente ele não tem uma ingesta oral satisfatória, né? Então a gente precisa repor de alguma forma para esse paciente não ter essas perdas, tá? Quais são as recomendações nutricionais para esse paciente, né? É um fator protetor, esse paciente tem um IMC maior que 25, tá? Quilogramas por metro quadrado. Então isso já foi comprovado, né? Eu sei que dentro ali, por exemplo, na nutrição, que no teórico normal, né, é o paciente ter um IMC entre 18,5 e 24,9, tá, que seria um paciente eutrófico. Mas o paciente renal, ele é um paciente, vamos dizer, com outras condições, né? Então a gente precisa sair um pouquinho ali da caixinha, né, para poder trabalhar com o paciente renal, porque ele é um paciente que exige muito cuidado, ele é um paciente que tem recomendações diferentes, né, então a gente precisa adaptar a patologia, a sintomatologia desse paciente, tá? Carboidrato de 50 a 60%, proteína de 1,1 a 1,2 para manutenção de peso, de 1,1 a 1,3 C diurese, tá? Hoje em dia a gente também já usa até um pouquinho do que 1,3, 1,4, né? Dependendo da perda desse paciente, tá? Sódio de 1.000 a 2.300 miligramas dia, potássio 40 miligramas por quilo de peso atual ou 1 a 3 gramas dia se o paciente tem diurese presente, tá? Se esse paciente faz xixi, sim, a gente pode usar essas recomendações, tá? O fósforo de 800 a 1.000 miligramas dia, tá? E o cálcio menor que 1.000 miligramas. O ferro para o homem, 8 miligramas, para a mulher, 15 miligramas, porque nós sabemos que a mulher ela tem uma necessidade de ferro um pouquinho maior que a do homem, né, por conta das perdas serem maiores. E líquidos, né, 500 a 750 ml, mais o volume urinário de 24 horas, tá? Se anúria. Tá? Ou, perdão. É o volume urinário de 24 horas e 750 a 1.000 se anúria, tá? Se esse paciente não faz xixi, certo? E vamos falar dessa outra técnica de diálise peritoneal, tá? A diálise peritoneal, ela é uma outra estratégia dialítica que pode ser utilizada para os pacientes, tá? Bom, a diálise peritoneal, ela é um método dialítico contínuo. Ele ocorre todos os dias da semana e ele é usado para o tratamento da DRC em estágio avançado, tá? Então, a diálise, ela é feita todos os dias, tá? Nesse procedimento, a glicose, ela é o agente osmótico, tá? Que ele é infundido dentro da cavidade abdominal e ela vai ser responsável por pegar todos esses metabólicos tóxicos dentro do organismo do paciente e excretar, tá? Quais são os achados frequentes, né, nos pacientes que fazem diálise peritoneal, tá? O déficit nutricional, proteico também, como no paciente hemodiálise, tá? Ele tem o déficit nutricional e proteico, ele aumenta o risco de morte desse paciente. A desnutrição, ele aumenta o risco de morte desse paciente, tá? Então, o que a gente pode fazer dentro da dietoterapia, né? Pensar na questão dos suplementos, tá? Terapia nutricional integral para pacientes hipercatabólicos, se esse paciente tem uma perda de nutrientes, de energia muito grande, a gente precisa pensar também nessa questão da terapia nutricional, da alimentação mista, via oral, via nutricional, da suplementação, tá? E alguns pacientes podem até utilizar a nutrição parenteral caso tenha alguma disfunção no trato gastrointestinal. E quais são as recomendações para o paciente que faz diálise peritoneal? Bom, de energia, tá? De 25 a 30 para manter o peso, tá? De 20 a 25 para reduzir o peso e de 35 a 40 para repressão, tá? Carboidratos, você conta 35% mais a porcentagem de glicose absorvida do dialisato, tá? Porque, como eu disse, o dialisato ele tem glicose. Lipídios de 25 a 35%, potássio de 2 a 4 e geralmente ele não é restringido, tá? O sódio de 1 a 4 gramas, líquido de 1.000 a 3.000 ml, tá? Cálcio, menos que 2.000 miligramas, fósforo de 1.000 a 1.200 miligramas, o ferro de 8 miligramas para o homem, 15 miligramas para a mulher,
magnésio de 200 a 300 miligramas e zinco de 10 a 15 miligramas para o homem e 8 a 12 miligramas para a mulher. Tem algumas pequenas diferenças em relação ao paciente hemodiálise, por exemplo, aqui o paciente não tem restrição hídrica, tá? Já na hemodiálise esse paciente tem. Como a diálise peritoneal ela é feita todos os dias, então o paciente ele não vai ter esse ganho hídrico ali entre as diálises, né? Então, por isso que aqui os líquidos não são restringidos, certo? Algumas recomendações, tá? O balanço proteico de pacientes estáveis é de pelo menos 1,2 gramas por quilograma dia, sendo que a ingestão de 1,3 aumenta a probabilidade desse paciente manter o estado nutricional adequado, tá? Então, quanto maior essa oferta proteica, melhor para os pacientes manter essa massa muscular, reduzir o catabolismo proteico, tá? E a restrição líquida aqui é somente para os pacientes hipertensos, tá? Que vai variar de 700 a 1000 ml dia. Esses pacientes necessitam de restrição. Qual que é a morbidade da diálise peritoneal, né? Na diálise peritoneal, como agente osmótico infundido a glicose, acaba que a membrana ali do peritônio ela absorve muita glicose, né? Então, a absorção elevada de glicose do dialisato, ela pode causar obesidade, tá? Hipertrigliceridemia e indução ao agravamento de diabetes, tá? 60 a 80% do volume infundido, ele é absorvido, tá? Então, isso gira em torno de mais ou menos 19% do valor calórico total. Por isso que tem aquela recomendação de carboidrato de você usar 35% e somar mais absorção do dialisato, tá? Suplementação, terapia nutricional enteral e parenteral. Em pacientes com doença renal crônica não dialítica, tá? A suplementação ela é inserida caso tenha risco nutricional, tá? Terapia nutricional enteral se o paciente for hipercatabólico ou com impedimento de ingestão de via oral e a parenteral para pacientes que não possuem viabilidade do trato gastrointestinal, tá? Em pacientes dialíticos, mesmo jeito. Pacientes hipercatabólicos, pacientes com perda proteica muito grande, pacientes com uma ingesta oral menor de 60% das necessidades, indivíduos que não possuem viabilidade do trato gastrointestinal, a gente precisa utilizar essas outras formas, outras técnicas de alimentação. Bom, o que a gente pode utilizar para esse paciente de terapia dialítica como aporte calórico proteico? Nós temos no mercado alguns suplementos, né, são específicos, né, para o paciente renal. Por exemplo, esse Nutri-Renal D é um suplemento específico, hipercalórico hiperproteico, para paciente em terapia dialítica, tá? E ele então, tem alguns nutrientes também para poder repor, né, esses nutrientes perdidos pelo paciente. Tem uma boa demanda proteica e uma boa oferta energética também, tá? A gente tem o Nova Source, esse renal, que também é um específico, né, para pacientes renais. Ele também ali é hipercalórico, hiperproteico, tem vitaminas, minerais, tudo na quantidade certinha ali, para poder ofertar para esse paciente. E outra fonte que a gente pode usar também para esse paciente é o Glucerna, né, porque a maioria dos pacientes tem alterações glicêmicas. O Glucerna ele é um suplemento para o paciente diabético, né, para fazer controle de nível glicêmico, só que ele é um suplemento que tem controle de nível glicêmico e ele é um suplemento hiperproteico. Então, é uma boa opção também que a gente pode utilizar com pacientes renais em diálise, tá? Porque ele ajuda aí a repor a oferta proteica, a oferta calórica e ainda ajuda a controlar os níveis glicêmicos. Bom, o que é importante, gente, da gente lembrar, tá? O ganho de peso interdialítico recomendado em hemodiálise é de 2 a 4% do peso corporal seco, tá? Então, esses pacientes em hemodiálise, eles geralmente estão sempre em avaliação, né, para a gente poder ver qual que é a porcentagem desse ganho de peso, se esse ganho de peso está adequado, se ele não está, tá? A ingestão diária de líquidos para esse paciente de hemodiálise, ela vai depender do ganho desse peso interdialítico, tá? Porque o cálculo é feito aí em cima do peso do paciente, para a gente poder manter a oferta hídrica quando tem essa restrição, para a gente poder manter o mais adequado possível, tá? A nutrição interal, como eu já disse, ela é indicada quando a ingestão oral for insuficiente para alcançar as necessidades de energia e nutrientes desse paciente, tá?
Então, a gente precisa, esse paciente precisa estar em constante evolução, a gente precisa estar sempre analisando se essa oferta está adequada, se não está, para a gente poder evitar perdas, para a gente poder evitar o agravamento do quadro desse paciente. Algumas situações especiais, tá? Para gestantes em terapia dialítica, a recomendação de energia é de 25 a 35 quilocalorias por quilograma por dia, tá? E de 1,2 de proteína em hemodiálise e 1,4 em diálise peritoneal, tá? Não é recomendada restrição proteica para crianças e adolescentes com doença renal crônica dialítica, tá? Porque nós temos ali as crianças e os adolescentes estão em fase de crescimento, a oferta proteica é muito maior, então a gente precisa manter, e ainda tem as perdas causadas pela diálise, né? Então a gente precisa manter essa oferta proteica adequada. Por isso que não é recomendada restrição para esses pacientes, tá? A recomendação de energia e proteína para os idosos em terapia renal substitutiva é de 25 a 35 e 1,2 a 1,5 gramas de proteína por dia, sucessivamente, por quilograma de peso, tá? Para a gente evitar essa perda durante esse processo de diálise, para a gente repor, manter essa massa muscular e evitar a desnutrição, certo? Bom, pessoal, que algumas das referências que eu utilizei, tá? Esse assunto é bem amplo, já poderia falar super daqui por horas com vocês sobre isso, tá? Tem muita coisa nova, tá? Que tem alguns artigos, algumas coisas, uns são mais recentes, alguns são um pouquinho mais antigos, né? Mas tem muita coisa legal, tá? Utilizei aqui também a nova diretriz da Braskem de terapia renal, que é essa aqui, ó, pessoal, tá? A Braskem lançou ano passado, é de 2021, tá? Ela é maravilhosa, ela está disponível para download também online, tá? Essa a gente recebeu ano passado, na inauguração da diretriz. E, assim, é um documento que está esclarecendo muitas dúvidas, fala sobre o paciente renal em várias faixas etárias, várias idades, várias condições, com várias patologias, tá? Então, o paciente renal é um paciente bem complexo, tá? Ele é um paciente, assim, que exige muita atenção, muito carinho, muito cuidado, muito cálculo, muita análise, né? Muita individualização também, porque cada paciente renal ele tem uma condição, ele é de um jeitinho, tá? E é uma área que eu gosto muito de trabalhar, sou apaixonada pela área de renal. Gosto muito de trabalhar com tratamento conservador, com diálise, tá? Espero que possa ter passado alguma coisa para vocês, que vocês tenham gostado. Fiz essa apresentação com muito carinho, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Você pode entrar em contato comigo, tem aqui o meu e-mail. Tem o meu Instagram também, eu sempre estou postando lá sobre pacientes renais, tá? Tem bastante conteúdo legal, se puder dar uma passadinha lá, mandar um direct, esclarecer alguma dúvida, eu estou à disposição. Mais uma vez agradeço, Cornanos, pela oportunidade, tá, de estar aqui. Estou muito feliz e espero, pessoal, de coração, que eu tenha passado alguma coisa de válido aí para vocês. Muito obrigada.